a deixar certas coisas e a fazer outras coisas. Isso, exteriormente, vai parecer que você realmente está com Deus, mas na verdade não está. O nosso relacionamento com Deus não é pela força, não é por uma imposição de alguém ou de uma denominação, de uma religião. Mas quando nós temos a nossa mudança, é porque nós amamos a Deus. É um relacionamento de amor, de amizade. E quando nós temos esse conhecimento, essa intimidade com Deus, nós sentimos a santidade de Deus, a pureza de Deus. Nós sentimos aí que o nosso Salvador Jesus Cristo nunca pecou, apesar de passar pelas mesmas provações que nós passamos, pelas mesmas tentações, ele nunca pecou. Ele é santo, perfeito. Então, com essa amizade que nós temos com Jesus Cristo, nós vamos olhando para Ele e vamos vendo a pureza, a santidade, e nós vamos desejando nos parecer cada dia mais com Ele. Então vamos nos aproximando cada dia mais dele. Nunca chegaremos a ser igual, mas nós temos que sempre perseguir esse alvo, que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Então nós temos aí no nosso quadro também, que o novo nascimento é abandonar a prática do pecado. 1 de João, capítulo 3, versículo 9. Então o cristianismo nos leva a abandonar a prática do pecado. Então o pecado vai perdendo cada dia mais a sua força sobre nós. Então nós temos que nos aproximar cada dia mais de Deus, orando, estudando a palavra de Deus e fazendo uma coisa que hoje está muito difícil as pessoas fazerem, que é jejuar. O jejum vai mortificar o corpo, vai impedir que o corpo esteja forte para vencer a alma e o espírito. Então, orando, você fortifica o espírito, se torna mais íntimo de Deus. Estudando a palavra de Deus, você vai fortificar sua alma nas coisas de Deus. E o jejum vai trazer o enfraquecimento do corpo. E não é, claro, não é todo dia e não é sempre que você vai jejuar, mas de vez em quando. Pelo que nós vemos na Bíblia, o jejum é recomendado 2 vezes por semana, pelo menos. Por quê? Isso vai trazer aí um treinamento ao corpo. Vai trazer uma submissão do corpo ao Espírito Santo. E aí então será bem mais fácil vencer essa luta contra o pecado. Então é preciso manter esse treinamento, orando sempre, lendo sempre, estudando a palavra de Deus e também jejuando. Essas 3 coisas manterão então o crente em comunhão com Deus. Então o crente sempre terá desejo de fazer a obra de Deus, o desejo de ganhar almas, o desejo de ser instrumento de Deus para abençoar os outros. Então, fazendo assim, o crente estará forte o suficiente para vencer o pecado, vencer as tentações, vencer os desejos, as ambições, que a Bíblia chama concupiscências, que existe na nossa carne, que existe no nosso corpo, e precisam ser vencidas. Então, continuando no nosso quadro, o novo nascimento é comunhão com Deus. Então, o que é comunhão? O que é comungar? É ter tudo em comum. Então, à medida que nós vamos caminhando na nossa nova vida cristã, aquele que nasceu de novo, ele vai tendo esse relacionamento com Deus. E esse relacionamento vai crescendo. Você vai aumentando cada dia mais essa amizade, esse amor, essa intimidade com Deus. Você vai começar a conversar com Deus, perguntar as coisas para Deus. E nós temos aí conosco um amigo muito íntimo, que é o Espírito Santo. Então você fala com Jesus através do Espírito Santo. Você fala com o Pai através do Espírito Santo. Então existe aí uma íntima comunhão.
uma íntima amizade. Então você passa a ter aí uma intimidade. Por que essa intimidade? Porque Deus conhece tudo a nosso respeito. Sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Sabe os nossos pensamentos, nossas intenções. Não existe como ser mais íntimo do que isso. Agora, nós não sabemos nada sobre Deus. Mas a Bíblia diz o quê? Que o Espírito Santo que habita em nós penetra até as profundezas de Deus. Sabe tudo sobre Deus. Então, quanto maior a comunhão nossa com o Espírito Santo que mora em nós, então mais nós saberemos a respeito de Deus. Mais nós penetraremos no coração de Deus, nos desejos de Deus. E então nós conheceremos mais de Deus e poderemos fazer mais para Deus, porque nós estaremos fazendo aquilo que Deus deseja fazer. Então devemos saber que o novo convertido, ele é uma nova criatura. Então ele é transformado em uma nova criação. Ele agora vai ter uma transformação radical na sua vida. Ele terá agora uma nova dimensão do que é realmente o reino de Deus. Ele vai ter aí uma visão aí que ele não tinha antes, uma visão do reino espiritual, que antes ele não tinha. Ele agora vai poder distinguir claramente o que é de Deus e o que é de Satanás. Ele vai ter uma visão desses dois reinos. Ele agora vai aprender o que é agradar a Deus, o que é que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Então ele vai começar a ter essa visão desses dois reinos claramente na sua vida. Então esse versículo diz, olha, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então aí tem um se. Se alguém está em Cristo. Esse estar em Cristo acontece quando você realmente aceita Jesus como Senhor e Salvador. Então existe aí uma conversão. Você decidiu mudar o seu rumo. Então, se aconteceu realmente isso, se foi verdadeiro realmente, se alguém está em Cristo agora, então estar na posição de cristão, está numa nova posição. Então ele é nova criatura. Porque antes você foi criado à imagem e semelhança de Adão e não de Deus. Nós nascemos na terra à imagem e semelhança de Adão. Pode ver na Bíblia que quando nasceu o filho de Adão, depois que Adão pecou, está escrito lá que ele nasceu à imagem e semelhança de Adão. Já Adão nasceu à imagem e semelhança de Deus. Mas quando ele pecou, ele perdeu essa imagem e semelhança de Deus. E todos os seus descendentes, todos aqueles que nasceram depois do seu pecado, nasceram então com a semelhança do seu pai Adão. Herdaram a semente do pecado. Então eram parecidos com Adão e não com Deus. Então nós fomos criados, nós nascemos na terra parecidos com Adão. Agora, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos a ser nova criatura. Agora nós vamos nos parecer com quem? A semente agora que nos gerou é a palavra de Deus. Então nós estamos agora numa nova condição. Nós agora somos criados de novo à semelhança de Cristo. Agora, o primeiro Adão ficou para trás. A natureza do primeiro Adão ficou para trás. Agora nós temos uma nova natureza. Nós somos agora uma nova criatura. Criados agora à imagem e semelhança de Cristo. Então a nova criatura por isso. Então agora as coisas velhas, aquelas coisas que antes nos agradavam, passam a nos desagradar. As coisas que antes eram prazerosas para nós, agora passam a ser coisas odiosas. Então, aquilo que no passado nós
nos dedicávamos àquilo, agora nós passamos a detestar essas coisas, porque nós temos agora uma nova vontade, um novo desejo. Nós temos agora outras coisas que nos agradam. Então, exemplo, antes nós gostávamos aí de sentar num bar para tomar cerveja, conversar, um monte de coisa, de asneiras. Hoje nós não temos mais prazer nisso. Antes nós passávamos aí 2, 3, 4 horas na frente da TV vendo uma novela, vendo aí novelas pornográficas, vendo tudo que não presta, e tínhamos prazer nessas coisas. Agora nós passamos esse tempo, aproveitamos esse tempo com coisas que nos edificam, lendo a Bíblia, indo à igreja, ouvindo a palavra de Deus, louvando ao Senhor. Nós passávamos aí 2 horas na frente da TV vendo um jogo de futebol. Isso para nós não tem mais esse valor. Nós passamos esse tempo, vamos aproveitar esse tempo com outras coisas superiores, melhores. Nós passávamos aí na frente do computador vendo aí coisas pornográficas, páginas na internet pornográficas. Agora nós não temos mais prazer nisso. Nós podemos entrar aí e vemos tantos estudos bíblicos, tanta coisa maravilhosa para nós aprendermos. Então nós dedicamos o nosso tempo agora com as coisas do reino de Deus, com as coisas espirituais. Nós temos prazer agora nas coisas espirituais e não nas coisas terrenas, nas coisas diabólicas. E veja que a Bíblia não está dizendo que você será uma nova criatura. Você é, imediatamente após aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Você é nova criatura. Você é transformado imediatamente. Olha, eu quando aceitei a Jesus como Senhor e Salvador, eu usava cabelo comprido, barba, fumava o dia inteiro, bebia, já bebi muito, 2 dedinhos enfaiados aí de cachaça. Então, isso era a velha criatura. Mas eu apaguei o último cigarro na porta da igreja, no dia que aceitei Jesus como Senhor e Salvador. E o que aconteceu? Quando eu saí lá de dentro, que eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador lá dentro, quando eu saí lá de dentro da igreja, então o cigarro perdeu o seu valor, perdeu o seu gosto, perdeu o seu prazer. Então eu era nova criatura agora. E os desejos passados acabaram, foram vencidos. Eu conheci o tesouro que eu procurava. Eu achei o amor que eu desejava. Então tudo preencheu o que eu realmente desejava e não sabia antes. Eu passei então a ter o quê? A aversão às coisas que antes eu amava. Então os botequins, né? A cachaça, a bebida, o cigarro. Então todas aquelas coisas, adultério, prostituição, tudo isso perdeu o seu encanto. Porque eu acordei, eu estava ali preso àquilo, pelo pecado. Mas agora eu conheci a luz, eu agora conheci a verdade. E essa verdade me libertou dessa prisão passada. Então essas coisas que eu me alegrava, que eu tinha prazer antes, passaram agora a ser para mim coisas nojentas, pecado, coisa que eu não queria mais na minha vida. E o que antes eu não fazia, que era ler a Bíblia, orar, ir à igreja, louvar a Deus, adorar a Deus, agora isso passou para mim a ser mais importante, a ser o melhor, a me dar prazer, alegria de fazer agora. Então é isso que acontece, é o novo convertido. Então se alguém diz, eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador, e continua na prática do pecado, então a boca está falando o que o coração não sente. Você não pode agora viver com Cristo amando cigarro, bebida, prostituição. Não existe isso. Você é uma nova criatura ou não é. Ou você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ou não aceitou. Então a legítima conversão
vai libertar você do poder do pecado.